Olá, meu nome é Elisiane Bittencourt, eu sou confeiteira há mais de 20 anos. Essa aqui é a minha cozinha, o meu ateliê e o meu estúdio de gravação. Se tu ainda não é inscrito no meu canal, te inscreve, dá um like nesse vídeo e ativa os sininhos para cada novo vídeo tu ser notificado. Hoje eu estou trazendo aqui para vocês algumas dicas para quem está começando na confeitaria, sobre as compras dos utensílios básicos, porque às vezes a gente chega na loja e tem aquele monte de material para comprar, a gente vai fazendo as contas e vai vendo que é muito caro para começar. Mas tem muita coisa que a gente não precisa no primeiro momento e que a gente pode ir adquirindo depois. Vou mostrar aqui para vocês o que é importante, que não pode faltar desde o primeiro momento que tu decide entrar nesse mundo da confeitaria. Uma das coisas mais importantes que tem na confeitaria, para a gente começar o negócio de confeitaria, é a gente ter as medidas, né? Então a gente tem várias formas de medir a nossa receita. Às vezes a nossa receita vem em xícaras, às vezes a nossa receita vem em gramas. Então a gente tem que ter esses utensílios para poder fazer a receita. Sempre que vocês pegarem uma receita de um confeiteiro, certamente eles vão estar falando nas medidas desses utensílios. Se eles estiverem falando em xícaras, eles vão estar falando nesses joguinhos de xícaras. Se eles estiverem falando em colheres, vão estar falando nesses joguinhos de colher. A gente não pode contar com os nossos utensílios domésticos, como a nossa xícara de casa, porque cada um tem um tamanho de xícara. Outra coisa que nós precisamos também são os copos medidores em ml. Isso também é importante para a gente ter. E mais importante do que tudo, ao meu ver, são as balanças, né? Então, as balanças, normalmente elas aparecem em gramas e aparecem em ml também. Deem preferência para comprar essas balanças que marcam gramas e ml, que vai ajudar bastante vocês, e aí nem sempre vocês vão precisar desse copo medida. São todos esses 4 utensílios que eu falei para vocês são muito baratos e muito importantes. Eu diria que é o principal que a gente tem que ter para começar. Depois a gente precisa de colheres, de espátulas, né? Essas colheres aqui, elas são de silicone, então elas são bem flexíveis, elas ajudam bastante a remover os resíduos dos alimentos, elas não arranham as panelas. E deem preferência sempre a espátulas onde não tenha emenda, onde não tenha encaixe aqui entre o cabo e a espátula. Porque esses encaixes aqui, vai entrar resíduo de alimento, resíduo de sabão e vai contaminar a receita de vocês. Então, deem preferência sempre a esse tipo de espátula. E aí a gente tem vários modelos e tamanhos, né? Eu gosto muito de cuidar, quando eu vou comprar a espátula, se a gente palpar aqui, ela tem um ferro. Quanto mais para dentro esse ferro tiver, mais fácil é de manusear essa espátula, ela fica menos molinha. Ela vai ficar molinha realmente só onde precisa, que é o caso dessa daqui. Essa aqui, por exemplo, eu sinto o ferro dela aqui embaixo, ó. E aí, olha como ela fica mais flexível aqui. Ela é uma espátula que ela não é bacana para mexer uma massa mais pesada. Então, se atentem a isso também, desse ferrinho que fica aqui dentro, para ele tá melhor encaixado, mais profundo aqui na espátula. Essa é uma dica que eu dou para vocês. Outra coisa importante são os fouets, e aí o fouet é esse batedor aramado que ele serve para as massas quando a gente quer agregar nas massas. Ele é bem importante que a gente compre de uma qualidade bacana, tá? Esse aqui tem os ferrinhos dele mais grossinhos, ele é bem reforçado aqui embaixo, no encaixe dele. Existem uns que são todos molinhos, bem flexíveis, bem fininhos, que a gente acha em qualquer mercadinho e é super barato. Esses não são bons, vocês vão economizar na hora da compra, mas daqui a pouco vão ter que estar comprando de novo, porque eles começam a desencaixar e quebrar. Então escolham um fouet bom. Ele não é muito barato, não é um dos materiais mais baratos, mas ele é importante. Mas a gente pode se virar no início com a colher. O fouet ele pode ficar para depois, mas é uma das primeiras coisas que a gente precisa ter.
Outra coisa são joguinhos de peneiras, maior, menor, né? É importante a gente ter pelo menos 2 tamanhos de peneira. Essa aqui é a minha peneira pequena e eu tenho ainda uma peneira maior, que ela é legal para peneirar os ingredientes secos. Que isso vai agregar mais ar também nas nossas receitas, né? E tirar possíveis impurezas que possam estar ali nos produtos. Outra coisa importante, isso normalmente a gente já tem na nossa casa, mas à medida que a gente pode investir e deixar eles só para nossa parte da confeitaria, é melhor. São os bowls, ou potes, ou tigelas, enfim, de vários tamanhos, né? Essa aqui é uma média, eu tenho uma bem grandona para quando eu quero produzir maior, e essas pequenininhas são importantíssimas para a gente fazer o que a gente chama de mise en place, que é agregar os nossos ingredientes, né? Agregar não, separar os nossos ingredientes antes de começar a nossa receita. Então é importante que a gente tenha esses bowls menorzinhos também. E outra coisa, né, para finalizar, são as formas, que a gente pode investir em formas simples no início, que são as formas retangulares e as formas redondas. Tanto faz serem de aro removível ou sem aro removível. Eu prefiro sempre as de aro removível nas redondas. Se puder optar por elas, é melhor, porque a gente consegue fazer outros preparos, né? Às vezes tem alguns preparos que a gente não consegue fazer em formas com aro fixo, né? Com fundo fixo, desculpa, com fundo fixo. Então, 2 formas para começar, né? Já é um começo. As redondas, à medida que a gente conseguir investir em maior número de formas, vai facilitar, principalmente para quem vai trabalhar com bolos e tortas. A gente vai investindo em formas em maior quantidade de formas do mesmo tamanho, que vai facilitar, vai otimizar na hora de assar esses bolos. Mas começando assim, já tá bem bacana e isso aos poucos a gente vai comprando. Eu comprava minhas formas, né? Eu fui repondo as minhas formas, hoje eu não tenho lugar para botar a forma, mas eu fui comprando as minhas formas aos poucos. Eu tinha uma forma de 15 centímetros de diâmetro, aí surgiu uma encomenda de um bolo que eu preciso de uma forma de 20. Eu ia lá, comprava essa forma de 20. Daqui a pouco ela precisava de uma forma de 30, e ela comprava a forma de 30. Aí quando eu ia comprar essas formas, já comprava de 2 do mesmo tamanho. E assim eu fui indo sem pressa, e quando a gente vê, a gente não tem mais lugar para botar as nossas coisas. Então, existe uma frase que eu gosto muito de usar em tudo na vida, né? Que é, o feito, ele é melhor que o perfeito. Então comecem com o que vocês têm. E aos poucos vocês vão deixando esse ambiente de vocês perfeito. E eu vou dizer para vocês que nos meus 20 anos de confeitaria, eu ainda acho que eu não tenho todos os utensílios que eu preciso, eu ainda acho que eu não tenho o meu ambiente perfeito, eu ainda acho que as coisas podem mudar. Isso é normal do ser humano, a gente querer sempre melhorar e sempre crescer. Essa é a minha dica para vocês. Comecem, não deixe para amanhã. Beijinhos, pessoal! Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar like nesse vídeo e apertar no sininho, porque daí a cada novo vídeo vocês serão notificados.